Seja bem-vindo ao Trajetórias, um programa onde histórias de vida se cruzam com a fé. Aqui nossos convidados compartilham suas experiências, desafios e o momento especial em que encontraram Jesus. Cada episódio traz um relato inspirador que pode tocar o seu coração, fortalecer sua caminhada espiritual. Você pode acompanhar Trajetórias no canal da TV JuVV no YouTube. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar essa mensagem com quem precisa. No episódio de hoje receberemos a Marlene Ferreira Rampazzo. Ela teve uma infância muito boa no sítio e já com seus 14, 15 anos ouviu a voz de Deus por meio de situações em sua vida. Prepare-se para acompanhar uma história de descobertas e muita oração. Marlene Ferreira Rampazzo, como é bom você estar aqui para falar da tua trajetória e eu já te agradeço antecipadamente sobre isso. E nada melhor do que começar com a tua infância. Conta como é que foi a sua infância. Olha, eu sou tenho 8 irmãos antes de mim, 7. Eu sou gêmeas. E minha mãe teve uma parte bem difícil. Eu sobrevivi e minha irmã não. E tinha uma irmã. Eu tenho uma irmã que é 7 anos mais velha que eu. E a minha irmã fez uma promessa para Deus, um pedido especial. Ele não levar minha mãe. Porque quem quer cuidar dela e dos irmãos? E Deus quis salvar minha mãe e a mim também. Que lindo isso, né? Porque aí você estava ali, tinha sua mãe, mesmo com esse parto que foi ali complicado, ainda assim Deus estava ali agindo e tendo a presença dele, mostrando a presença dele. Sim. E até por meio da tua própria irmã, né? Nessa oração que foi intercessória, esse pedido, né? Que já foi intercessor. Minha vida já começa com oração intercessória, né? Muito bom. E daí eu cresci no sítio. Com 7 para 8 anos eu me matriculei. Meu pai me matriculou na escola e eu tinha uma amiguinha que eu ia pro colégio, mas depois ela desistiu e eu comecei minha vida de oração aí, porque eu pedia muita proteção de Deus. No primeiro dia de aula, a professora ensinou a oração do Santo Anjo do Senhor, que acho que muitos conhecem. Então eu ia e voltava pro colégio fazendo essa oração. E eu comecei a sentir, desde essa época, com 7 para 8 anos, a presença muito forte do meu anjo. É muito significante para mim, assim. E durante a minha trajetória, tive vários momentos que eu senti muito ele. E eu não tenho, assim, dificuldade de ficar só. Eu gosto de estar comigo, porque eu sei que eu não estou sozinha. E eu sempre falei muito com Deus. Depois de muito tempo, descobri que o Santo Anjo é o próprio Jesus, né? Então eu conversava com ele. Então, indo para o colégio, voltando, mudávamos de sítio, porque às vezes perdia o trabalho meu pai, né? E daí a gente mudava, mas era mesmo, as 2 escolas não eram próximas, eram escolas rurais. Então eu ia muito, conversando muito com Deus. Teve um episódio já com 9 anos, que eu já estava no outro colégio, na outra escola rural, que tinha uma menina que cismou de brigar comigo. Eu nunca gostei de brigar, nunca fui de briga. E durante 3 meses eu tive que fazer um caminho bem mais longo para não fazer o mesmo caminho que ela passava, para não brigar. Aí um dia ela chegou em mim, eu lembro que ela se chamava Santa, disse assim para mim: Marlene, tá tudo bem, tá? Não vou bater em você. Pode voltar a passar pelo mesmo caminho. Então, assim, a oração, eu descobri recentemente, o pastor Santos me falou: Marlene, a oração para você é o seu ministério. Então isso é muito importante. E daí depois disso eu terminei a 4ª série, mas eu não consegui estudar porque nós morávamos num sítio que não passava no ônibus escolar para o colégio, para a cidade, né? Daí eu fiquei 1 ano sem estudar, em 83, 84. Em 85 começou a passar um ônibus e eu tive que estudar à noite. Daí meu pai pegou um documento com o delegado da cidade, né? E eu fui estudar à noite. Mas daí eu só brincava, eu era muito imatura, reprovei. No ano seguinte eu entrei, nós nos mudamos para um outro sítio, eu já tinha 13, quase 13 anos. E nesse sítio, que era mais longe, mais difícil, eu tinha que andar 3, 4 quilômetros.
E nesse sítio não tinha energia elétrica. Nós saímos de uma fazenda bem bonita para mudar para esse sítio que não tinha energia elétrica. E eu já tinha feito a minha primeira comunhão. E interessante que o professor ele ensinava a oração, não assim, é uma oração interessante que ele falava agradecimento e gratidão pelo que a gente tem, era a oração assim simples. Então a gente orava. Eu ganhei um exemplar do Novo Testamento, eu lia sempre, mas não entendia. E quando a gente mudou para esse sítio, não tinha energia elétrica, como eu mencionei, e tinha um rádio a pilha. E a TV não tinha como TV, a TV era com um cabo de baterias, mas acabava muito rápido, então a gente nunca quase não via TV. Então eu comecei a ouvir esse rádio, que eu gostava muito de música. E nesse rádio, numa rádio FM, entrou um programa que eu descobri anos depois, que era da Igreja Adventista, que era a mensagem com o pastor Roberto Rabelo e os hinos do Arautos do Rei. Bem antiga, né? Isso foi em 84, 85, já chegando em 86. E eu gostava. Daí a minha mãe falou, que você vai fazer? Eu vou ouvir o programa que vai começar. Mas é interessante que eu acho que Deus ele vai fazendo, né, ele vai fazendo quebra-cabeça. Eu não percebi que era de religião. Continuava indo no grupo de jovens, na igreja, e daí eu achava interessante as mensagens de saúde. Me chamava muita atenção. Nesse momento, a música da Igreja Adventista não me chamou atenção. Mas a mensagem de saúde, sim. Eu gostava muito da mensagem de saúde. Aí depois, passado 3 anos, já com 15 para 16 anos, nós mudamos para a cidade. Interessante que meu pai comprou uma casa bem simples, bem humilde. E bem do lado dessa casa, a minha vizinha, eles eram uma família adventista. O pai não era adventista, a mãe e as 13 meninas. Uma de 15, eu tinha 16, uma de 15, uma de 12 e uma de 9. E elas me convidaram para ir na igreja. Eu falei, não vou na igreja. Né? E daí ela falou assim, vamos, que eu falei, eu vou se você for na minha igreja. Ela falou, eu vou na missa com você, mas eu não vou ajoelhar. Eu fui na igreja e nesse dia eu estava falando uma mensagem, era um culto de quarta-feira. E era uma mensagem bem assim, do Apocalipse. E eu achei assim eu falei assim para ela, a sua igreja faz isso? Ela fala mal das outras religiões? Por causa do conteúdo que era o culto o sermão daquela noite. Ela falou, não é nada disso. Aí passou, ela foi na missa comigo, cumpriu a promessa, não se ajoelhou. Passado um tempo a gente continuou amiga, eu admirava ela, eu achava ela tão bonita, eu queria muito ser igual a ela, não sei porquê. Voltando um pouquinho, antes de eu me mudar para a cidade, eu estava num baile, que chamavam de balada, brincadeira, eles falavam. Eu esqueci essa parte, deixa eu voltar. Daí eles estavam dançando, a gente dançava músicas, passinhos, né, dançava sozinhas. Depois começou a parte das músicas lentas, de dançar junto. Então os meninos iam tirar a gente para dançar. E eu lembro que eu me encostei na parede, a gente encostava, os meninos passavam e tiravam a gente para dançar. E as lágrimas eu comecei a chorar muito, mas ninguém percebia, porque as luzes eram escuras, né, piscava, enfim, luz de nem sei como é o nome agora que fala. E eu fiz uma oração. Eu disse assim para Deus, deve ter alguma coisa melhor do que isso. E o interessante é que eu fui nessa brincadeira de tantas minhas amigas insistirem, 2 vizinhas que eu tinha. Porque era assim, a semana toda eu ensaiava para ir, quando chegava no sábado de manhã eu perdia a vontade. Não sei explicar o que eu sentia. Elas chegavam em casa, me convidavam e eu combinava com meu irmão para ele falar assim que não deixava. Porque meus pais deixavam, imagina, né? Não tinha isso, proibição em casa. Mas eu combinava com ele. Ele falou assim, Marlene, mas eu deixo você, eu nunca impedi, eu não mando em você. Eu falei assim, mas finge que você tá brava. Então de dentro do quarto você diz para ela, não, eu não vou deixar ele hoje. E a gente combinou assim. Só que nesse dia, nesse sábado à noite, eu fui. E lá eu fiz essa oração, falei, eu chorando. Eu voltei para casa e depois disso, voltando lá, eu me mudei para a cidade, do lado da menina adventista. Fui no culto, não gostei. Ela me convidou uma vez para ir num quarteto cânticos, agora é cânticos vocal, que vinha na cidade, na Casa da Cultura, eu fui. Interessante, na metade do caminho, lá é uma cidade muito pequena, então tudo é muito perto. Na metade do caminho, eu nunca fui de usar adorno, mas a minha irmã tinha um brinco que tinha deixado em casa, um par de brinco pequenininho, só uma pedrinha, né? Eu perdi na metade do caminho. E eu voltei, porque eu tinha um par de brinco, que era maiorzinho. Falei, não vou pôr ele, vou. Perdi também. Achei tão interessante. Aí eu falei, perdi. Tirei o brinco, coloquei no bolso e continuei o caminho para não atrasar. Assisti o Cânticos Vocal. Até aí tudo bem.
Depois aconteceu um fato bem interessante que eu tinha que contar, porque Deus é o Deus de detalhes. Veio um circo na cidade. Eu fui no circo, eu nunca fui muito de sair. Eu saía, mas assim, 11h30, meia-noite, tinha que ir embora, porque eu precisava dormir. Eu sempre dormi muito cedo. As meninas falavam, mas você já vai embora, que você é chata, hein? Mas não adiantava. Eu vou embora. E a minha irmã chegava depois, mais tarde, né, e contava as novidades, e eu tava dormindo. Marlene, acorda pra te contar, e eu dormindo, né? Aí eu fui nesse circo. Vamos no circo, vamos. Eu fui. Nunca tinha ido em circo na minha vida, né? Imagina, eu morava no sítio, não tinha muito disso. Fui no circo. E não sei por que cargas d'água, eu me apaixonei pelo palhaço do circo. Eu tinha 17, 16 e pouco nessa época, porque nesse ano aconteceu tudo, foi em 1988. No início de 88, eu fui nesse circo, vi esse palhaço, achei o palhaço bonito, me apaixonei pelo palhaço. E uma amiga falou assim, Marlene, você precisa conhecer o palhaço. E quando ele tirava as coisas de palhaço, era um moço bonito, assim, né? Mas bem mais velho. Aí ele veio me conhecer, olhou pra mim e falou, oi, tudo bem? Pegou na minha mão, eu nem respondi, tudo bem. E daí o circo foi embora. E tinha um pessoal que falava assim, Marlene, por que você não vai embora com o circo? Você vira bailarina. Ainda bem que a minha cabecinha era boa, né? Veja esse conselho. Aí passou tempo, e os meninos, assim, tinha já os meninos que queriam namorar, os amigos de amigo queriam namorar e não queria ninguém e tal, né? Você só pensa esse palhaço, eles brincavam comigo, falavam sério, né? E eu não ligava. Aí veio uma tenda na cidade, uma série de conferências, era uma tenda montada, que parecia um circo. A diferença no formato, né? Não sei quantos estamos assistindo que vai saber o que é série de conferências, já viu uma tenda da Igreja Adventista, mas quem já viu sabe o que eu tô falando. E essa minha amiga me convidou. Vamos assistir, Marlene? Vamos lá, ver se falar sobre saúde, que você gosta tanto, né? Eu fui. E por incrível que pareça, a primeira noite tinha um moço tocando violão, cantando uma música. E o moço tinha os caracteres deles, era muito semelhante ao do palhaço. Eu falei, nossa, o moço parece o palhaço do circo. Bonito. Mas ele tinha aliança. Eu falei, não, tem aliança. Pronto, desfoquei. Tá. E foram 3 meses quando eu perdia uma noite. Eu me apaixonei perdidamente por Jesus. Foi assim, uma paixão tão avassaladora que eu só falava dele, de saúde. E nessa época eu trabalhava numa casa de família, fazia 2 anos já. Eu trabalhava de segunda a sábado. Mas daí eu iria adventista. Comecei a guardar o sábado. Então você vem no domingo, Marlene. E teve uma vez que o Natal e o Ano Novo caiu no domingo. E eu fui trabalhar no dia do Natal, no dia do Ano Novo. Tinha um parente, a casa estava cheia, né? Aí uma das filhas disse assim, mas você, hein, Marlene, você é uma menina tão jovem. Pra que isso? Ela disse, né? Eu falei, porque eu sou apaixonada por Jesus. Ele pede. E nada vai tirar de mim. E eu encontrei a verdadeira felicidade. E eu falava do céu, da nova terra. E o pai dela era um senhor que tinha mal de Parkinson. Ele adorava eu. Falava assim, Marlene, você me faz rir. Você fala desse céu com tanta certeza. Será que é verdade? E eu disse, não sei. E eu falava muito. E eu achei que eu estava ficando doida. Porque eu só pensava em Jesus. Eu falava com ele o tempo todo. E interessante que, logo após meu batismo, que foi no dia 1º de outubro de 88, nesse batismo, nesse dia, a tenda estava lotada, estava cheia. O pessoal da cidade curioso, até teve o padre foi lá uns meses antes, assim no início, para brigar, que estavam fazendo lavagem cerebral, porque tinha um menino que era a coroinha dele. Eu tinha 17 nessa época, esse menino tinha 21, o Serginho, meu amigo, meu irmão. Ele se batizou também junto comigo. No mesmo batismo foram ele mais 16 pessoas. Dessas 16, acho que 6 ou 7 foi pela tenda, série de conferência. E nós, interessante, que nós começamos a dar estudo bíblico. Eu e ele, e essa minha amiga que me convidou. E nós íamos dar estudo bíblico. Nós damos muitos estudos bíblicos. Nós damos estudo bíblico, eu não mencionei isso para um senhor que ele tinha tido AVC. Ele só respondia guigui, ele falava, porque ele não conseguia falar. Quando a gente falava do céu, ele ficava muito feliz. Terminamos o estudo bíblico, não teve batismo, mas às vezes eu fico pensando,
às vezes o seu Colucci vai estar lá no céu. Não sei. E daí a gente continuou, aí passou muito tempo, a gente dentro do estudo bíblico, tudo passado. A minha vida foi baseada em oração. Quando eu tinha 20, e voltando atrás, quando eu me batizei eu tinha 17, meu marido tinha 12. Ele era da igreja, adolescente, mas nunca passou pela minha cabeça. Imagina, eu com 17 anos, menino de 12. Mas, passados 5 anos, eu estava orando para Deus, que eu precisava encontrar alguém, porque eu gostava muito de uma pessoa, mas eu queria esquecer. Não tinha como continuar. Não tinha nada comigo. E lógico, apareciam os meninos, a gente ia no acampamento, a gente ia assistir muito o Pastor Bulhon em Maringá. Nossa, era muito bom, sabe? E nos revives que tinha, nos congressos, era esse nome que tinha, né? Eu ia pro colégio pro IAP, que é próximo. Só que daí apareciam os meninos, mas ninguém eu queria. Ninguém, sabe assim, não me interessava por ninguém. E nessa época, com 22, 21 anos, eu gostei desse moço. Não foi meu namorado, não. Mas eu comecei, durante um ano eu pedi para Deus. Na nossa igreja, é uma igreja bem pequenininha, bem simplesinha, depois construíram outra. Eu lembro até hoje, ela não existe mais nada dela, mas na minha mente existe. Tinha uma escada que descia para ir para a escolinha das crianças ali embaixo de uma árvore. Então eu descia essa escada e nessa escada eu falava, Senhor, por favor, me ajuda. E daí eu fui numa pipocada que tinha dos jovens, um sítio. Eu ia muito nesse sítio de um pessoal da igreja, que era muito amigo nosso. Nessa pipocada meu marido estava. Ele estava lá, eu tinha 22 e ele tinha 17. E ele pediu em namoro. Eu falei, não, de jeito nenhum, você tá doido? Eu era amiga da mãe dele, o pessoal vai me matar. Imagina eu com 22 anos, você com 17, você tá doido? Tinha acabado de fazer 17, porque ele faz em maio e foi em julho. E ele foi embora, porque estava de moto, voltou para casa, no outro dia eu tinha que trabalhar, né? E era muito pertinho da cidade, acho que uns 6, 7 quilômetros. Aquela noite eu não dormi, questionando Deus. Falei, Deus, eu tô humana pedindo pro Senhor me ajudar, o Senhor faz isso comigo, mas como? De onde saiu isso? Mas daí o Emerson não era mais o meu amigo. Menino bonzinho, legal da igreja. E eu falei, meu Deus, né? Daí no domingo, isso foi no sábado, no domingo eu fui pro culto com o pessoal da igreja, né? Que na segunda eu tinha que trabalhar. E o Emerson dentro da igreja, ele sempre pegou na minha mão, era meu amigo, não tinha nada de maldade, não tinha mesmo, nem minha, nem dele. Aí ele pegou na minha mão e deu um beijo em frente à igreja, um selinho. E pegou na minha mão e foi me levar em casa, onde eu trabalhava numa casa de família. E nós namoramos 6 anos. E o Emerson foi assim, um presente de Deus. A minha vida foi baseada em oração. Tanto que nós tínhamos já uns 4, 5 anos de namoro, o Emerson morava numa república, e eu morava numa casa de família, e estava estudando, fazendo um curso de técnico de enfermagem na época. E nesse dia estavam as meninas, irmãs namorada dos outros meninos, e entrou a questão de ter filhos. E eu dizia que eu não queria ter filhos. Porque eu falava assim, não quero que o meu filho sofra. Esse mundo é tão complicado, e de fato eu não queria ter filho. E ela disse assim pro Emerson, nossa Emerson, você deixa a Marlene tomar decisão assim? Aí ele falou assim, o que a Marlene decidir, tá decidido. Só que depois nos casamos, em 99, eu tinha 28 anos, o Emerson tinha 23. Tinha concluído o curso de técnico de enfermagem. E eu não sabia que eu precisava de filhos. Foi uma oração assim, que eu nunca fiz oração para os meus filhos. Eu nunca pedi para Deus filhos. Mas em dezembro de 99, eu casei em 99, em dezembro de 2000, eu fui fazer um teste de gravidez. Eu lembro que foi no laboratório da UEM, no LEPAC, eu lembro detalhes. No meio do caminho, era muito pertinho, nós morávamos bem próximo à UEM, né? Eu abri o resultado e deu positivo. Naquele dia, uma coisa, não sei explicar. Eu não sabia que eu queria tanto filhos. Nem imaginei. Então, assim, Deus é um Deus de milagre, de presente, de surpresas. Então ele fez essa surpresa para mim. Daí eu falei, nós nunca tivemos preferência para menino ou menina, não. E engraçado que eu não queria ter filhos lá atrás, mas quando a gente tinha uns 3 anos de namoro, eu não sei porque eu cismei que se tivesse uma filha, um dia ia se chamar Ana Luísa. E o Emerson falou, bonito esse nome. Eu nem pensava, 3 anos de namoro. E realmente veio Ana Luísa. Se fosse menina, ia se chamar João Lucas. O Emerson questionava que ele não queria só o Lucas. João não, né? Mas veio Ana Luísa. Passado uns pouco tempo, os meus filhos têm 2 anos e meio de diferença. Eu engravidei de novo e falei, podia ser uma menina.
porque a situação financeira nossa estava bem complicada. Porque daí eu aproveitava a roupa da Ana Luísa para essa menina, né? Ia se chamar Ana Clara. E a gente brincava, né? Se viesse menina, a gente aceitava, brincando, porque a gente não tem preferência. E Deus mandou o Felipe. E foi, eu falo assim, que Deus mima muito a gente. Nós sempre tivemos muita dificuldade, mas nosso relacionamento foi baseado em muito amor, muita oração. E assim, a melhor escolha da minha vida que eu fiz foi com 3 meses de estudo bíblico ter aceitado Jesus. Mesmo falando assim, você quer chamar atenção. Você nem sabe o que você está falando. Não. O meu amor, a minha paixão foi baseada pelo Espírito. Foi por Ele. Tudo foi por Ele, porque assim, você sentiu o abraço. E depois disso, a minha vida, quando eu aceitei Jesus, todos os problemas eram simples de resolver. Porque eu conhecia a verdade verdadeira mesmo, sabe? A essência de tudo. O anjo que a gente tem, o Espírito Santo. Eu nasci num lar cristão, mas tinha alguns detalhezinhos. Né? Aí voltando à história, foi tudo por mim. Então quando eu falo assim, às vezes eu converso sobre oração e falo assim, Deus para o mundo para nos ouvir. Nós somos únicos para Deus. E esses detalhes de Deus, porque a minha mãe às vezes questionava assim, por que uma casa tão simples, dava para ter comprado uma melhorzinha, porque tinha que ser ali. E durante anos eu orei para que a minha mãe pudesse ter uma casa melhor. E depois de anos, já tinha minha filha com uns 2 anos, nós conseguimos construir uma casinha para ela boa. E interessante, voltando mais um pouquinho, minha mãe se batizou junto comigo, mas 6 anos depois minha mãe saiu da igreja. E durante anos eu orava para minha mãe voltar. Nunca falei, mãe, volta para a igreja. Essa igreja que você está indo não é verdadeira. Nunca falei. Depois de anos a minha mãe voltou e minha mãe sempre falava assim, meu maior arrependimento é ter deixado a minha igreja, a igreja adventista. Eu falava, mãe, mas já está tudo bem, Deus te perdoa, você está de volta. E minha mãe, mesmo com Alzheimer, enquanto ela estava com um pouquinho de memória, ela falava assim, ainda bem que eu voltei, né? E depois disso meu pai se batizou na igreja adventista. Eu tenho uma irmã que é adventista, que mora em Cuiabá. Eu tenho uma sobrinha, da filha dela que também é adventista. E tem uma sobrinha minha que com 2 aninhos, começou na igreja comigo. Quando eu era recém-batizada. Ela é de 86, me batizei em 88. Ela começou a ir na igreja comigo e com 15 anos ela se batizou também. Então ela também é adventista. Então assim, eu conheci a verdade. A igreja adventista, para mim, Marlene, é a igreja verdadeira. Mas o relacionamento com Deus está acima de qualquer coisa. Deus cuidou de mim desde o princípio. Né? E isso é estar com Deus, é relacionar-se com Ele. É contar tudo para Ele. Suas alegrias, sua tristeza. É ir no mercado, falar, vamos no mercado comigo. É ir passear, vamos passear comigo. É sempre convidar Deus para estar ao nosso lado. Sim, sempre. Em todos os momentos. Sim. E na tua vida a gente consegue perceber que a oração foi o principal. A oração iniciou com oração lá com a tua irmã, não é verdade? Sim. Lá com a sua irmã, no teu nascimento, e depois foi te acompanhando de várias formas. Mas eu quero saber como que você chegou aqui no Juvevê, aqui na igreja do Juvevê. O meu marido foi transferido, começou a trabalhar, e depois ele começou a trabalhar aqui em Curitiba. E ele ficou 2 anos, indo e voltando. Até a gente se organizar, na quinta-feira ele ia para Floraí, no domingo ele voltava para cá. E daí ele trabalhava com um moço que frequentava o Juvevê, o adventista moço. Eu falei assim, Emerson, tem 2 igrejas, tem a Central, tem do Juvevê. E daí nós viemos no Juvevê, conhecer o Juvevê. Em 2019. Nós mudamos para Curitiba em dezembro de 2018. Início de 2019 nós já viemos para a igreja. E nós fomos super bem recebidos. A Ângela nos recebeu, não vou esquecer. Daí eu comecei a frequentar o Juvevê e procurava a Ângela, para agradecer a Ângela. Mas a Ângela, ela tinha tido câncer, estava com câncer. E eu não, quem que é? Até que a gente teve um reencontro. Ela teve uma melhorada e estava aqui na igreja. Eu fui lá, abracei, agradeci pela recepção dela. Depois ela faleceu. Mas o Juvevê, depois disso, a gente não demorou muito para entrar a pandemia, né? Mas a gente participou do Caleb, do coral, nós fomos super bem recebidos. E a gente não teve nem tempo de conhecer as outras igrejas, porque nós viemos do GV, aqui ficamos.
E a gente ama o pessoal do GVV. A gente é uma grande família, né? É a nossa igreja do coração agora. Sim, e você faz parte de um dos ministérios que é o Ministério da Oração, não é verdade? Sim. Eu entendo que esse teu relacionamento com Deus é tão forte e ele é tão embasado mesmo, né? Porque você entende o que é a verdade, você entende dessa dependência de Deus, que a oração ela não fica só a oração para você pedir algo para você. Não. Você gosta de... E não é só gostar, né? Você tem essa missão, eu vejo que você tem essa missão de orar pelas outras pessoas. Sim, quando nós viemos para cá, era o pastor Claudemir e ele me convidou para participar do Ministério da Mulher. Aí eu fiquei um tempo, só que quando nós começamos, entrou a pandemia. Então teve alguma coisa, aconteceu alguma coisa no Ministério da Mulher. Depois eu pedi, aí entrou o pastor Santos, eu pedi que eu ia deixar, né? Daí depois a igreja do JVV não tinha Ministério de Oração. Aí o pastor Santos me convidou, eu falei, pastor Santos, vamos orar, vamos ver que Deus vai responder. Aí ele, tá bom, aí na semana seguinte ele falou, Marlene, Deus já respondeu, né, você. Aí nós começamos, né, criamos um grupo no WhatsApp, que é um grupo bem grande. Fiquei 2 anos e meio no Ministério de Oração. E daí, a última vez que eu falei com o pastor Santos, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, e ele falou assim, Marlene, o Ministério de Oração, você não é líder do Ministério de Oração agora, mas o Ministério de Oração, a oração é o seu dom. E eu fiquei pensando tanto tempo, eu falava assim, qual será que é meu dom? Interessante, né, que depois eu descobri que realmente, por exemplo, às vezes eu vejo alguém na rua, alguém que está em situação difícil, eu não posso falar e fazer nada, às vezes não posso nem, mas eu posso orar e falar, Senhor, cuide, por favor, proteja, olha a vida que tá, o Senhor o ama tanto. Então, é uma coisa assim tão natural, eu digo que é uma coisa natural, né, de orar e de sentir que Deus, Ele nos ama incondicionalmente, não importa quem seja. Então, às vezes a pessoa não está em condição de ter um diálogo, mas o Espírito Santo pode. Ele transforma, né? Ele chega até o coração. Ele pode. Até o racional e o emocional. Não importa como esteja. Exato. Mas é tão bom ouvir isso de você e entender a tua vida, né, com essa envolta, né, com a oração, né, com a oração. E por isso mesmo eu quero pedir que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento sobre a oração, sobre como que essa pessoa pode fazer para ter esse relacionamento também com Deus como você teve. Isso é natural. O Espírito vai falar com você, o Espírito Santo vai falar. E quando ele falar, fale com ele, ouça ele, deixa ele conduzir, fique atento à voz do Espírito, porque o Espírito fala. Ele está o tempo todo querendo se comunicar, então se comunique com ele. E é tão bom quando a gente também entende que Deus responde. Sim, não importa como. Quantas orações eu fiz que hoje eu falo, ai Senhor, obrigado, porque o Senhor respondeu não. Como eu louvo, como eu agradeço a Ele. Então eu falo, Senhor, obrigado. Então por isso quando eu oro, quando eu falo com Ele, eu falo, Senhor, faça a sua vontade, tá? Porque eu tô pedindo isso, mas se não for bom, faça a sua. Mesmo se eu ficar chateada, não tem problema, depois passa. Eu falo assim com Ele. Porque é aquele Criador incrível, aquele amigo, e é a pessoa que te conhece, né? Que te conhece muito melhor do que qualquer outra. Na verdade, é isso. Muito melhor que eu mesma. Exato. E Marlene, como é bom ouvir a tua trajetória, como foi bom estar aqui. E eu te agradeço de novo, porque você veio aqui compartilhar conosco sobre essa tua vida que foi envolta realmente em oração. Muito obrigada. Amém, que agradeço. Nós acompanhamos agora a trajetória de oração, de vida de oração da Marlene Ferreira Rampazzo. Não esqueça de se inscrever no canal da TV JVV no YouTube, deixar seu like e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Nos vemos no próximo Trajetórias com mais uma história de fé e transformação. Até lá!